para lhe ouvir. Por favor, Deus, te pedimos, usa mais uma vez o teu filho, que irá ministrar a tua palavra aos nossos corações. Em nome do teu filho Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém e amém. Glória ao nome do Senhor nesta noite. Assim que você puder, abra sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 6, para a nossa meditação nesta noite. Se alguém perto de você não estiver com a Bíblia Sagrada, aproxime-se e compartilhe a leitura da palavra de Deus. Você tem total liberdade para glorificar e adorar o nome do Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Primeiro de Reis, capítulo 6, nós vamos ler o versículo de número 7. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 6, verso de número 7, para a nossa meditação nesta noite. Podemos ler, irmãos? Amém? Diz assim a palavra de Deus: edificava-se a casa com pedras lavradas na pedreira, de maneira que nenhum martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificava. Eu vou ler mais uma vez. Edificava-se a casa com pedras lavradas na pedreira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Amém? Podemos assentar. Se possível, mantenha sua Bíblia aberta. Não perca essa conexão com o céu. E vamos meditar na palavra de Deus. Meus irmãos, o texto bíblico que acabamos de ler é um texto de uma importância muito grande no que diz respeito à construção do templo. O templo em Jerusalém, que é chamado de o Templo de Salomão. Todos nós que conhecemos o texto bíblico que acabamos de ler, sabemos que Salomão, depois de assumir o reinado em Jerusalém e de começar o seu governo sobre Israel, ele tem algumas responsabilidades sobre si. E assumir o governo depois de Davi não era coisa fácil, porque Davi havia construído uma história magnífica enquanto rei daquela nação. E o seu filho vai assumir o reinado de um grande homem que marcou a história daquela nação, sendo até hoje o maior monarca que administrou aquele país. Logo, Salomão, assumindo o reinado, transfere-se um peso muito grande para cima de seus ombros. E dentre essas responsabilidades que ele vai assumir, há a responsabilidade de construir uma casa para a adoração ao nome do Senhor. Se você associar esse texto aqui com 1 Crônicas, capítulo de número 28, do verso 11 a 19, você vai observar que Davi, no leito de morte, chama esse seu filho e diz para ele: você tem que construir a casa
para a adoração ao nome do Senhor. Davi dizia: eu sonhei e fiz o possível para construir, porém eu fui impedido pelo Senhor de edificar esta casa. E como eu fui impedido de edificar esta casa para Deus, você, meu filho, que faz parte de uma palavra profética de Deus, que você iria erguer este templo, erguer esta casa, tenha cuidado de fazer da forma que Deus transmitiu a mim. E 1 Crônicas, capítulo de número 28, Davi deixa muito claro para o seu filho que ele teria que ter cuidado em fazer da forma que Deus queria que fosse feito. Teria que haver uma dedicação, um empenho muito grande para se fazer da forma que Deus estava exigindo. E assim que Salomão assume o reinado, ele transmite esta preocupação para os seus subordinados, para os seus liderados, para quem estava à sua volta, que eram para se empenhar juntamente com ele em um projeto gigantesco. Na realidade, o projeto da construção desse templo aqui é um projeto que para a época e até hoje, é fora do raciocínio comum se construir uma casa com esse nível que ela fora construída. As economias do reino de Davi são transferidas a Salomão para ele edificar esta casa. Não foram 2, 3, 4 meses de preparação para se edificar este templo. Davi empenhou muito tempo de seu reinado fazendo alianças, fazendo amigos, para que quando o seu filho fosse rei, ele já tivesse todo o material para a edificação da casa guardado, estocado. E Salomão vai pegar homens, vai pegar trabalhadores, vai pegar muitos homens para empenhá-los na construção desta casa. E quando Salomão vai construir esta casa, Salomão vem debaixo de uma direção, de uma ordem, de uma palavra. E a palavra de Davi para ele, a última conversa que eles tinham tido é: faça do jeito que Deus quer que seja feito. Por quê? Porque a casa seria edificada para Deus. E tudo que eu vou fazer para Deus tem que ser do jeito que Deus aceita. Tem que ser do jeito que Deus recebe. E Salomão sabe disso porque Davi pediu empenho nisso. E o que eu quero chamar a atenção sua nesta noite é para as pedras que foram preparadas para serem utilizadas no levantamento das paredes do templo. Você ouviu claramente e leu aí, quando lemos agora alguns minutos, que quando esta casa estava sendo edificada, quando esta casa estava sendo construída, eles trabalham de uma forma muito discreta. O trabalho da construção desta casa é um trabalho discreto. Por que discreto? Porque ninguém ouve barulho de pedras sendo quebradas. Ninguém ouve o barulho de pedras serem lavradas. Ninguém escuta os trabalhadores explodindo pedras, quebrando pedras, lavrando pedras. Só que quando eles viam, quando eles colocavam na mente, as pedras já estavam levantando as paredes. Ou seja, o trabalho que está sendo feito na construção do templo, ele não é visto dentro de Jerusalém, pelo simples fato que a pedreira que eles usam para lavrar as pedras e para colocá-las na medida da edificação do templo, a pedreira não é dentro de Jerusalém. A pedreira não fica dentro dos termos da capital do reino. A pedreira fica a alguns quilômetros em uma cidade chamada de Queriate Jearim. E nesta cidade, os trabalhadores empenham-se, trabalham incessantemente para cortar as pedras e colocá-las no tamanho correto. Vale a pena lembrar
que quem passou as medidas das pedras para Davi foi o próprio Deus. Quem passou as medidas do templo para Davi foi o próprio Deus. E quem está, redobre sua atenção para você entender isso, quem está lá na pedreira de Queriate e está trabalhando, e do lado tem a planta do templo, e eles observam o tamanho da medida das pedras e vão cortando elas. Outra coisa, tem que haver um cuidado muito grande. Por quê? Porque essas pedras são pedras grandes, são pedras que pesam toneladas. Lá existiam pedras com 3, 4, 5, até 10 toneladas. Então, cortar essas pedras e prepará-las para colocar lá na parede do templo exigia habilidade de quem as manejava. Até porque não era uma pedra pequena, eram pedras muito grandes. E eu chamo a sua atenção para você visualizar comigo o transporte dessas pedras de Queriate até Jerusalém. Por quê? Porque as pedras são grandes, como eu te disse, são pedras pesadas, de difícil locomoção, porém, eles tinham que cortá-las lá e transportá-las para Jerusalém. Outra observação que eu faço é que seria mais fácil, minhas irmãs, cortar estas pedras em Jerusalém. Seria mais fácil cortar essas pedras no lugar onde o templo seria levantado. Seria muito mais fácil edificar o templo e a oficina que se trabalhavam ser do lado. Seria muito mais fácil, seria muito mais tranquilo e muito menos trabalhoso. E outra coisa, a dedicação é tão grande que comentaristas que comentam a respeito do templo dizem que papiro, uma folha de papiro que era bem fina, não entrava na quina das pedras e escorregava com facilidade. Por quê? Porque havia empenho, havia dedicação na cortagem e no molde daquelas pedras. O que eu quero dizer para você com isso aqui nesta noite é que nós, escute isso, nós fazemos parte da construção de Deus. Se você puder, para ajudar quem está do seu lado aí, segure na mão dele, segure na mão dela e diga para ela: você faz parte da construção de Deus. Você faz parte da construção do Todo-Poderoso. E o que eu quero dizer com isso? Que se você faz parte da construção de Deus, Ele sempre trabalha longe do foco de todo mundo. E por quê? Porque o foco de quem espera a edificação do templo é passar em Jerusalém todo dia, ou passar na parte baixa e olhar para o monte e ver o templo sendo levantado. Porém, eu disse para você que esse trabalho é um trabalho muito discreto, porque eles trabalham, eles cortam pedra, eles dão martelada, eles usam machado, eles usam tudo. Porém, quem está em Jerusalém não faz ideia da correria que está lá na pedreira em Queriate. Quem está em Jerusalém não faz ideia da correria que está acontecendo lá. Só para você ter uma ideia, quando eu estudava esse texto, eu fui calculando quantos trabalhadores haviam no total da construção do templo. Haviam exatamente, na matemática bíblica, 254.180 homens que trabalhavam na edificação do templo. 254.180. Porém, todas as vezes que eles entram em Jerusalém, eles não entram para cortar pedra, eles não entram para lapidar pedra, eles não entram para cortar madeira, não. Quando eles entram em Jerusalém, pastor, eles entram com a pedra na medida certa e colocam ela no lugar
dela e a construção começa a subir. Eu chamo você para entender o seguinte aqui: você que está na pedreira de Deus, no lugar que Deus está trabalhando e no lugar que a obra está andando, talvez você está em algum lugar do reino espiritual e você olha para um lado, você olha para o outro e alguém olha para você e não faz ideia da intensidade que Deus está trabalhando em você. Por quê? Porque Deus não trabalhou em Jerusalém para levantar o templo, Ele trabalhou em Queriate Jearim. O que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que tem pessoas aqui nesta noite, eu estou dizendo que tem crentes aqui nesta noite, que quando eu olho para ele, eu vejo um sorriso, eu vejo uma beleza, eu vejo a roupa que ele está usando, mas eu não faço ideia de como é que está o trabalho de Deus lá na pedreira. Eu não faço ideia de como está o trabalho do Todo-Poderoso, aonde ninguém vê. Eu quero que você entenda a palavra de Deus para você nesta noite. Deus está trabalhando em você. Você está no processo de Deus. E você pode até dizer, mas ninguém está me vendo, ninguém está me enxergando. É porque Deus não mostra o trabalho, Ele só mostra o templo pronto depois para alguém ver. Você está sendo trabalhado por Deus. Primeira observação que eu faço é que o trabalho é silencioso. E se você puder, repita, silencioso. Pode ficar melhor que tem muita gente. Silencioso. O trabalho é silencioso. E quando eles entram em Jerusalém, tem uma pedra de 3, de 4, de 5 toneladas sendo carregada, mas há silêncio, não há alvoroço, não há tumulto, não há correria. São homens que trabalham com inteligência, com habilidade, com sabedoria. E quando eles chegam lá, não errou no corte da pedra, não errou na medida, não errou na hora de planar ela. Eles colocaram na medida que Deus queria. Escute, porque é que Deus trabalha com a gente no oculto, no secreto, no escondido, porque é só lá, escute o que eu vou dizer, é só no secreto que Deus nos corta para colocar na medida que Ele quer. Eu vou repetir, é só no secreto que Deus nos corta para colocar na medida que Ele quer. Ninguém está vendo, mas Deus está cortando, ó glória. Ninguém está me dando paz do Senhor, mas Deus está cortando. Ninguém está vendo, mas Deus está cortando. Eu vim aqui dizer para você, aguenta firme, porque Deus está te colocando na medida que Ele quer. Glória a Deus. O trabalho era silencioso. Chegavam as pedras prontas lá. E coisa difícil para quem serve a Deus é o trabalho silencioso. Para quem serve ao Senhor, a fase mais difícil do reino espiritual não é a provação, é o silêncio dentro da provação. Para quem serve ao Senhor, a parte mais difícil não é quando Deus fala, a parte mais difícil é quando Ele se cala. A parte mais difícil da fase espiritual é quando Deus está trabalhando e você indaga, você pergunta, você chora, você grita, você clama e Ele não faz nada. Por quê? Porque o trabalho dele naquele momento é silencioso. Você está perdendo pedaços, a pedra está perdendo pedaço, a pedra está ficando do jeito que Deus quer, a pedra está ganhando a textura que Deus desejava, mas ninguém ouvia o barulho de martelo, ninguém ouvia o barulho de qualquer arma de ferro. Por quê? Porque Deus estava trabalhando em silêncio para a construção do templo. Aí Paulo vem e me diz que nós somos o templo do Espírito Santo habitar. O que é que eu entendo? Eu entendo que Deus está trabalhando, mas não fala. Ele está trabalhando, está cortando. E a gente está, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí Deus me trouxe aqui para dizer para você, fica tranquilo, porque eu estou te colocando na medida que eu quero. Você faz parte do projeto, a sua família faz parte do projeto. Você está na construção de Deus e a construção de Deus é silenciosa. Aleluia. Outra observação a respeito desta pedreira que eles usam para cortar as pedras. Uma observação a respeito desta pedreira é que ela ficava longe. Ela não ficava em Jerusalém, como eu te disse. E quando a gente olha para a distância que ela está, a gente logo pensa uma coisa.
Deus queria dificultar o processo. É o primeiro pensamento que a gente tem. Deus queria dificultar o processo. Quando a gente olha, pensando naturalmente, a gente logo vai pensar, poxa vida, colocar esses homens para carregar pedra, quase 20 quilômetros, pedras grandes, não eram pedras pequenas, não era a pedrinha que Davi matou Golias, eram pedras gigantescas, pedra muito grande, pedras muito pesadas. A gente logo vai pensar que Deus estava querendo dificultar o processo do trabalho. Mas o que é que eu entendo com a distância que Deus havia colocado aqui? É porque na hora que o martelo batia, ninguém escutava. Na hora que eles usavam a força em cima da pedra, ninguém via. É porque na hora que eles davam pancada nela para cortar ela e colocar na medida certa, ninguém estava ali dizendo, nossa, que barulheira, que alvoroço que estão fazendo. Não. Quando eles viam, a pedra já estava pronta. Sabe por que Deus está trabalhando desse jeito na sua vida? Porque Ele não quer expor este seu momento. Meu Deus. É porque Ele não quer colocar isso no outdoor para todo mundo ver. Ele quer trabalhar lá no secreto, lá no escondido, oh glória. Oh glória, se você puder, segure na mão de alguém, segure na mão de alguém. Eleia, Shúria, Calando, Herebaia. Segure na mão de alguém e diga para ele, não reclame da distância da oficina de Deus, não reclame da distância da pedreira de Deus, é que Deus não quer expor o seu sofrimento, é que Deus não quer colocar para fora o que Ele está fazendo, mas quando verem você pela próxima vez, você vai estar do jeito que Deus quer e vão glorificar a Deus pela obra que Ele vai fazer na sua vida. Oh, glória a Deus. Deus não queria expor o que estava acontecendo. E coisa terrível é quando acontece exposição do tratamento de Deus. Por quê? Porque o tratamento de Deus não é igual ao tratamento de um médico. Como assim? O médico te trata pelo que você sente no presente momento. Não é isso? Você chega diante do médico e diz para ele, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, é dor de cabeça, é dor de dente, é dor de ouvido, é dor na unha, dor em qualquer lugar. Você conta para o médico, aí ele vem com analgésico e te dá um analgésico para resolver aquele problema. Deus trabalha diferente. Toda a ação de Deus é para mexer em todo o conjunto da obra. Então Deus não trabalha igual um médico. Jesus não trabalhava igual um médico. Por que Jesus não trabalhava igual médico? Porque Jesus dava para quem Ele curava algo que os médicos nunca tiveram poder de dar. O quê? Salvação. Quando eles chegavam, Jesus olhava, o que você quer? Eu quero ver. Então vê e vai. E a tua fé te salvou. O quê? Milagre e salvação. Jesus sempre vai trabalhar de forma diferenciada. O que é que eu quero dizer para você com esta palavra? É que você talvez não está entendendo. Porque o problema é no filho, Deus está mexendo no marido. O problema é aqui, Deus está mexendo lá. O problema é do lado, Deus está mexendo do outro. Por quê? Porque Deus mexe em todo o conjunto da obra quando Ele trabalha. Eu quero que você segure na mão de quem está perto de você e seja profeta para ele, seja profeta para ela. E diga para ela, Deus trabalha diferente. Ele trabalha em todo o conjunto. É no filho, é no marido, é na esposa, é no genro, é no neto, na nora. Deus trabalha em todo o conjunto. E eu vim aqui dizer para você que Ele está trabalhando. Talvez não é onde você quer, mas Ele está trabalhando. Ele está fazendo. Deus estava trabalhando através desses homens. E Salomão, com muita dedicação, pedia para eles, olha, trabalhe, faça tudo do jeito que Deus pediu para fazer. Uma outra observação que eu faço a respeito desta passagem é que comentarista nenhum, Marcos Paulo, historiador algum que comenta isso, diz que alguma dessas pedras chegou em Jerusalém e não serviram. Nenhum deles comenta isso. Chegou uma pedra lá de 5 toneladas. E tem um problema com ela, qual? Não deu, estava no tamanho errado. Isso nunca aconteceu nesse templo. Por quê? Porque a medida era Deus quem dava. A medida era Deus quem passava. A medida foi Deus quem estabeleceu. Deus sabe qual é a medida que você precisa alcançar na presença dEle. Deus sabe se ainda falta um pouco de oração. Deus sabe se ainda falta um pouco mais de adoração. Deus sabe se ainda falta um pouco mais de comunhão. Deus sabe a medida que você precisa alcançar na presença dEle. E Ele me trouxe aqui só para dizer para você que se você ainda está em falta, é tempo de voltar para a pedreira e deixar o trabalho continuar na sua vida. É tempo de chegar no lugar que Deus quer e dizer, Deus trabalha, Deus faça a obra. Por quê? Porque em Jerusalém é lugar das pedras na medida correta.
Outra coisa que eu quero falar a respeito dessa construção aqui, é que as pedras se encaixavam com perfeição. Já que tinha a medida certa, não havia dificuldade das pedras se encaixarem uma na outra. E as pedras iam levantando uma parede, que, se não me foge a memória, no Templo de Salomão tem 13,5 metros de altura. Tem 13,5 metros de altura as paredes. Não são paredes baixas. Samuel, qual é o pior problema, então, dessa construção? O pior problema, Diácono Ricardo, não são as primeiras pedras. São pesadas, são grandes, mas está num lugar de fácil acesso. O problema são as pedras que ficam lá no alto. 13,50 metros de altura. Já é difícil carregar a pedra de Queriate até Jerusalém. Mais difícil ainda é pegar a pedra do chão e colocar a 10 metros de altura. Aí que é mais complicado. Aí que é mais difícil. Você sabia que no tratar de Deus, a gente sempre vai se surpreender, porque as coisas sempre vão ficando mais difíceis? Sempre vai haver surpresa no trabalhar de Deus, porque as coisas não facilitam. As coisas, quanto mais próximo a construção ou a inauguração do templo chega, mais difícil fica o trabalho, mais intenso fica o trabalho. O que eu consigo dizer com isso aqui? É que quando você está chegando no jeito que Deus quer, mais luta você vai enfrentar, mais choro vai ter, mais dor vai ter, mais dificuldades vão acontecer. E você pensando, eu pensei que o pior já tinha passado, mas o pior ainda está por vir. Por quê? Porque o final da construção é o mais doloroso, é o mais difícil, é o mais intenso, é o mais complicado. Aí eu abro um espaço para dizer para você que, de acordo com a temperatura das suas lágrimas, de acordo com a dor que você está sentindo, é a indicação de que o final do processo está chegando. Eu vim aqui dizer para alguém que a quentura da aflição, que o problema que está se agravando, não é sinal que está começando ainda, é sinal que você já está chegando no lugar que Deus quer. Seja profeta para alguém e olha para ele e diga para ele: vai apertar, vai até chorar mais, vai até ter mais lágrimas, vai até ter mais dificuldade, mas você está perto da medida que Deus quer para a sua vida. Quantos podem levantar a mão e glorificar a Ele nesta noite? Que dificuldade o final desta construção. Levantar essas paredes é um problema muito sério, porque estão colocando na medida certa. Só que tem um problema aqui. E qual é o problema? O problema é que as paredes ficam prontas, as pedras estão todas na medida, estão todas do jeito que Deus quis, que Deus queria. Só que tem um problema, Maestro Jonas. Qual é o problema? É que as pedras foram escondidas por detrás da madeira de cedro. Aí quem chegava lá no templo, olhava e dizia: cadê as pedras? Estão escondidas atrás da madeira. Meu Deus do céu. Eu vi eles chegando com pedras grandes, pesadas aqui. Cadê as pedras que colocaram nessas paredes? Ué, quando terminou a construção, qual é a nova fase do projeto? Esconda as pedras com madeira. Aí tem que pegar cedro e revertir de baixo em cima, para ninguém ver as pedras. Vai entender Deus. Vai entender o Todo-Poderoso. Um Deus que manda cortar a pedra, colocar na medida que Ele quer. A pedreira é longe da cidade. Os homens estão carregando quase 260 mil homens trabalhando. E aquele alvoroço, gente sobe, gente desce. E quando as pedras chegaram todas na medida certa, Deus mostra para Salomão a outra parte da planta. Esconda as pedras. Aí Salomão pegou madeira e revertiu de baixo em cima. Quando terminou de revestir em cima, piorou a situação, porque qual era a nova fase do projeto? Revista toda a madeira com ouro. Meu Deus. Quem olha para a construção de Deus, escute que isso é muito forte, não faz ideia da estrutura dela.
Quem olha para a construção de Deus depois de pronta, não faz ideia do investimento dela. Por quê? Porque quem entra lá no templo, olha ouro. Ouro de baixo em cima. Mas atrás do ouro, tem madeira. Atrás da madeira, tem pedra. O que eu estou dizendo para você? Que você é um templo. Você não é aquele que vai pelo vento. Você tem estrutura. E a estrutura é a rocha, que é Jesus Cristo. Jesus me trouxe aqui para dizer através desta palavra para você que Ele está formando em você um templo de estrutura. Ele me trouxe aqui para dizer para você que Ele está formando em você um templo de resistência. Samuel, vão chegar e vão ver só o ouro. Não tem problema. A estrutura está escondida atrás do ouro. Levante a sua mão e adore a Ele, porque Ele está colocando você do jeito dEle. Oh, glória a Deus. Duas coisas que eu falo para terminarmos. É que a primeira, as pedras foram escondidas por madeira. E depois, a madeira foi coberta pelo ouro. É simples o que eu vou falar para nós terminarmos em Jesus Cristo. A pedra é você. A madeira é a cruz de Cristo. E o ouro é a graça de Deus sobre nós. Segure na mão de alguém. Aleluia. Oh, glória. Eu vou aplicar isso para você. Ei, templo de Deus, está difícil? Esconda-se atrás da madeira nesta noite. Alai, Jerry, Halabarashurehebe. Está doloroso? Esconda-se atrás da cruz de Cristo nesta noite. Você é templo que Deus está levantando, está chorando, mas fique atrás da cruz do Todo-Poderoso Cristo. Eu vim aqui dizer para você que se você esconder atrás da cruz de Cristo, pode vir o que vier, você vai continuar de pé na presença dEle. As pedras foram escondidas pela madeira e os dois foram escondidos pelo ouro. O que é isso? Escondido debaixo da graça de Deus. Sabe por que a sua família está aguentando? Porque a sua família está debaixo da graça de Deus. Sabe por que você ainda está de pé? Porque você está debaixo da graça de Deus. Sabe por que a sua casa não caiu? Porque ela está escondida atrás da madeira. E a madeira está debaixo da graça. Eu estou dizendo para você aqui nesta noite que o madeiro que liberou graça para a humanidade, ele ainda tem poder de cobrir a sua casa, cobrir a sua história, cobrir a sua família e o nome de Deus ser glorificado através da presença de Deus. Fique de pé nesta noite em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Shuri kalamandarahaya. Deus meu, tudo está tão difícil para mim. Onde tu estás dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me esse refrão. Quando eu chorar ou me
neste momento. Eu quero saber se tem alguém que está aqui nesta noite, que sentiu o toque do Espírito Santo através desta palavra, que percebeu que Deus te trouxe aqui para falar com você, mas você ainda não fez uma aliança com Cristo. Você ainda não fez uma aliança com Jesus. E você, ouvindo esta palavra, sente a necessidade de se esconder atrás da cruz de Cristo, de alcançar proteção debaixo da cobertura da graça. Será que temos alguém nesta noite que deseja entregar sua vida para Jesus? Será que temos alguém aqui nesta noite que sente que Jesus te chama agora e percebe que é momento de fazer uma aliança com Deus? Será que temos alguém que deseja entregar sua vida a Jesus? Se tiver, dê um sinal como de suas mãos onde você estiver. Nós estaremos orando pela sua vida. E você passará a desfrutar desta proteção da graça que fora liberada para nós. Temos alguém que deseja aceitar a Jesus ou refazer a sua aliança com Cristo nesta noite? Se não tem, curve a sua cabeça e nós vamos orar. Te glorificamos, ó Pai da eternidade. Te glorificamos, Deus. Nós rendemos glória e graças ao teu nome. O Senhor falou para pessoas aqui nesta noite que estão passando por momentos difíceis, que estão sendo trabalhadas pelo Senhor. O Senhor falou de forma especial para famílias que estão sendo tratadas, que estão sendo cortadas para chegar na medida que o Senhor quer. E nós entendemos que esse processo até dói, é doloroso, ele provoca lágrimas, ele provoca solidão, angústia na nossa alma. Mas eu te peço nesta noite, Senhor, quando cada um desses seus filhos que estão em tratamento chorarem, eles se lembrem que eles estão debaixo da sua proteção. Eles se lembrem que eles estão debaixo da sua graça. Que cada uma dessas vidas aqui nesta noite saia daqui, mas saia entendendo, saia consciente de que o Senhor está trabalhando. Está doendo, mas o Senhor está trabalhando. Está chorando, mas o Senhor está trabalhando. Eu te glorifico nesta noite por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você puder, estenda a sua mão para alguém e diga para ele: você está na pedreira de Deus. Que Deus te abençoe. Cante comigo.